Salve, meus batedores de escanteio, vocês estão bem? Vocês estavam com saudades de ver minha cara maravilhosa depois de ter que ver a do Zidanilo, né? Mas eu tô de volta novamente com o Escanteio Cult, vocês já sabem. E eu vim aqui falar de um assunto que me interessa bastante, eu espero que interesse vocês também, que é estádios com nome de jogadores. Quem são esses jogadores? Por que eles nomearam o estádio? Quem tomou essa decisão? Que nome feio é esse? Pois é, a gente vai falar disso tudinho. Hoje aqui eu trouxe uma lista dos estádios mais interessantes que eu achei. E, enfim, vamos que hoje eu tô no pique, rapaz. Pra começar, eu vim falar de um estádio um pouco irônico, considerando a camiseta que eu tô usando. Mas eu vim falar do Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. É o nome oficial desse estádio. O Santiago Bernabéu foi um atacante do Real Madrid por muito tempo e fez mais de 200 gols na carreira. E depois foi um presidente do Real Madrid. Ele começou como dirigente e depois em 43 mudou para presidente. E o que aconteceu foi, durante a história do Real Madrid teve aquela guerra civil espanhola, não sei quem entende de história aí o suficiente, mas veio com o exército franquista, que inclusive era o exército que tinha no Santiago Bernabéu, e essa guerra meio que destruiu o Real Madrid, assim, deixou ele bem desolado. E o Santiago Bernabéu, como presidente, conseguiu reerguer o Real Madrid e levar ele para ser um grande clube como ele é hoje. Ele é até hoje considerado o maior presidente de todos os tempos do Real Madrid, sem contar que ele é um grande jogador também. Por isso, o estádio que ele começou a reformar, porque o estádio estava meio mal, eventualmente levou o nome dele em 1955. Saindo da Itália e indo um pouco para a direita, eu vou pro meu estádio favorito dessa lista, que é o estádio Giuseppe Meazza. Mas você aí, ouvinte do Escanteio Curto, pode estar se perguntando: não, mas Vini, peraí, pô, como assim Giuseppe Meazza? Só existe o San Siro lá na Itália. Tem um tal de Giuseppe Meazza, eu achei que era San Siro o nome do negócio. Pois é, amigos, o estádio San Siro, que todo mundo conhece como San Siro, que é a casa do Milan e da Inter, na verdade mesmo chama Giuseppe Meazza. Assim como o Pacaembu tem outro nome, o Morumbi tem outro nome, assim por diante. O San Siro, na verdade, oficialmente chama Giuseppe Meazza. Essa história de criar San Siro pro Milan e Giuseppe Meazza pra Inter é meio mentira, assim. Ele funciona mais ou menos que nem o Pacaembu, que tem o nome de uma pessoa, mas todo mundo chama de Pacaembu mesmo assim. Mas o Giuseppe Meazza foi um jogador muito icônico do futebol italiano. Ele jogou na década de 30, principalmente, é o auge que ele é conhecido. Ele chegou a jogar na Inter, no Milan, aliás, e na Juve. Ou seja, ele fez o triatlo de grandes clubes da Itália. Ele não é odiado por nenhum, mesmo assim, o que é incrível, ele é que nem o Andrea Pirlo. Mas ele é mais conhecido como ídolo da Inter, é considerado por muitos o segundo maior jogador da Inter, atrás do Zanetti, ou mesmo o maior. E esse estádio tem uma história interessante. Em 35, na verdade, ele não foi para nenhum time, ele foi para a Câmara Pública de Milão. Então, na verdade, ele era um estádio público. E no primeiro jogo de lá, o Milan, inclusive, perdeu para a Inter de Milão por 6-3, o que foi um placar um pouco humilhante, considerando que naquela época o estádio só estava sendo utilizado como casa pelo Milan, porque o Inter tinha um estádio, também tinha um estádio que não era o San Siro na época, então ela estava só sendo utilizado pelo Milan. Mas eventualmente os times conseguiram o mando de jogo, eles se disponibilizaram para o mando de jogo. E o nome de Giuseppe Meazza aconteceu em 1980 oficialmente, foi um ano depois da morte do grande jogador, e nomearam justamente em homenagem a ele, até porque ele passou pelos dois clubes da cidade. Mas o estádio acabou ficando conhecido como San Siro, porque San Siro é a região onde ele fica, e ele acabou tendo nome, e assim ele virou o San Siro que a gente conhece hoje. Agora a gente vai para um estádio que eu acho muito legal a homenagem, eu pessoalmente gosto muito do jogador, que é o Estádio Olímpico Newton Santos. Apesar de eu não ser botafoguense, eu gosto muito do Newton Santos. E, bom, esse é o estádio do Botafogo, eu já dei um pouco de spoiler. Mas caso vocês não lembrem, na verdade o estádio do Botafogo chamava João Avelange, que é um ex-presidente da CBD, que foi presidente por bastante tempo e tal. Só que teve alguns problemas com o nome do João Avelange, ele não fez coisas tão éticas assim, se é que eu posso dizer, sem ser muito acusatório. E eles resolveram mudar em 2015, bem recentemente. Eles trocaram o nome do estádio para Newton Santos, foi o lateral direito, que jogou na época do Pelé, foi um dos grandes jogadores daquela época também, é até hoje considerado um dos maiores laterais de todos os tempos, revolucionário na posição dele. Ele foi um ídolo do Botafogo naquela época vitoriosa do Botafogo do século passado, também tinha o Garrincha e etc. Mas uma curiosidade é que esse não é o único estádio dedicado ao Newton Santos, porque em Palmas
no Tocantins, tem mais um estádio também, porque lá ele fez bastante ações sociais e eles queriam valorizar isso. Então tem um segundo estádio que chama Newton Santos, além do estádio do Botafogo, mas o que é conhecido por ser o Newton Santos é o estádio olímpico, que é justamente o do Botafogo. Mas é interessante pensar nisso, que o Newton Santos foi importante dentro e fora de quadra, que é a mentalidade que a gente precisa ter, certo? Depois tem o estádio Rei Pelé, que pra quem não sabe é a casa do CSA e do CRB. Aí vocês podem pensar, o CSA e o CRB são de Alagoas. O Pelé nunca jogou nem no CSA, nem no CRB, nem em Alagoas. Como que esse estádio virou Rei Pelé? Bom, a verdade é que ele foi inaugurado em 1970, num amistoso do Santos contra uma seleção alagoana de futebol. Então meio que a relação do Pelé com esse estádio nasceu assim, e posteriormente ele foi nomeado porque o Pelé, como jogador de futebol pelo menos, merece esse tipo de homenagem, e aí ele ganhou o estádio no nome dele. Depois disso, já que a gente já falou do Pelé e do Newton Santos, a gente pode falar do próximo craque dessa época, que é inegavelmente o Garrincha, que inclusive levou o Brasil para um título de Copa do Mundo. Mas o Garrincha, ele é um atleta interessante, e o estádio dele é mais interessante ainda, porque ele não tem nenhuma relação direta com o estádio. O Pelé pelo menos jogou aquele amistoso, não Pelé, mas o Santos jogou aquele amistoso lá, e pelo menos assim tinha uma leve relação entre o Pelé e o estádio. Já o estádio Mané Garrincha não tem nenhuma relação com o Garrincha em si. Na verdade ele tinha outro nome, inclusive, que era o nome de um governador, e nos anos 80 mudaram para Mané Garrincha por pura homenagem ao futebol do cara. Então assim, eu acho que não tem nada que diz mais que você jogou muita bola do que um estádio que não tem nada a ver com você dando o seu nome pra ele por pura homenagem ao seu futebol. É um caso definitivamente interessante. Mas, se a gente tá indo de um estádio sem nenhuma relação com o atleta, agora a gente vai pro estádio que talvez tenha mais relação com o atleta, que é o Estádio Urbano Caldeira. É o famoso Estádio do Santos, é o nome oficial dele, na verdade. O Grande Urbano é um ídolo do Santos que pouca gente conhece, talvez fora da torcida do Santos. Mas o Urbano, ele foi um zagueiro, e ele também foi dirigente do Santos. Ele era muito apaixonado pelo Santos, tanto que ele, na época de jogador, cortava a grama ele mesmo, e ele ajudava muito o clube. E, enfim, a paixão dele pelo Santos marcou muito a torcida. Ele morreu um dia depois do primeiro jogo do Santos no profissional. E pra você ter uma noção de como ele era importante, um dia depois dele ter morrido, o estádio já tinha o nome dele, de tão importante que ele era. Então, vocês que só chamam o estádio pelo apelido, tá aí a aula de história. Urbano Caldeira foi esse cara muito importante pro Santos. Agora, a gente tem um estádio bastante interessante, porque ele não é um estádio conhecido nem um estádio grande. A gente tem o estádio Ludovic Giuli, que talvez alguns não conheçam, mas quem estava vivo ali pelos anos 2000 do futebol deve saber. Ludovic Giuli foi um jogador que teve boas passagens pelo PSG e pelo Barcelona, mas que teve como ponto alto da carreira o fato de que ele foi uma das pessoas que levou o Mônaco àquela final de Champions contra o Porto, que é até hoje uma das finais mais inusitadas de todos os tempos, e ele conseguiu isso. Então ele era um grandíssimo jogador, esse Ludovic Giuli. E o MDA Foot, que é um time francês que joga a 4ª divisão, tem um estádio em homenagem ao Ludovic Giuli, porque ele foi formado lá, no MDA Foot. Talvez vocês não encontrem muita coisa do time na internet, mas o grande mérito deles foi justamente ter formado um grande jogador francês. E agora a gente tem estádios que seguem bastante a lógica do Urbano Caldeira, por exemplo, que são o estádio do Puskás e o estádio do Cruyff. Mas vamos falar um de cada vez. O estádio do Puskás fica na Hungria, obviamente, porque quem não lembra, o Puskás é húngaro, e ele é até hoje considerado o maior jogador húngaro de todos os tempos, não que tenha muita competição por esse título, mas ele por si só jogou muito, ele poderia ser o maior jogador de muitos países, inclusive. Ele jogou muita bola, tanto que pelo país dele ele fez 84 gols em 85 jogos, que é simplesmente absurdo. No Real ele meteu 156 em 180. O cara era imparável. Mesmo depois que ele ficava velho, era capaz de ele meter mais gol do que o ataque do Corinthians hoje em dia. Mas o assunto de hoje justamente é o estádio na Hungria, que foi renomeado como Ferenc Puskás, em homenagem a ele, justamente por ele ter sido o maior jogador de futebol da história do país. E ele não necessariamente chegou a jogar lá,
mas é puramente por ele ser tão grande assim dentro do país. Agora, a gente tem uma curiosidade recente que nem a do Newton Santos. Tivemos mais um estádio renomeado em homenagem a um grande ídolo do clube, e talvez nesse caso muito provavelmente o maior, que é o Johan Cruyff Stadium, que fica na Holanda, e mais precisamente é o estádio do Ajax, que vocês devem conhecer, é um clube holandês mais famoso, e foi o clube que revelou o Cruyff. O Cruyff também não precisa de muitas introduções, o cara ganhou 3 bolas de ouro e revolucionou o futebol. Na visão de muitos, ele talvez seja a figura mais importante para o desenvolvimento do futebol. Foi ele, junto com a seleção holandesa, que propagou o futebol total. Vocês devem conhecer aquele chavão de gente que quer parecer inteligente, mas que foi um estilo tático muito importante para o desenvolvimento do futebol. Ele chegou a jogar e treinar o Barcelona. Então aqui a minha camiseta já faz sentido, mais sentido do que na abertura do vídeo. Mas em abril de 2017, já mais recente ainda do que o Newton Santos, renomearam o estádio do Ajax para Johan Cruyff, justamente para homenagear, porque ele foi o maior jogador da história do Ajax e muito provavelmente vai continuar sendo. E ele é até hoje um dos top 10, talvez, top 15, top 5 até, maiores jogadores de todos os tempos. E eu acho que seria uma oportunidade perdida o Ajax não nomear o estádio deles em homenagem a ele. Mas por hoje é isso. Infelizmente, por hoje a gente fica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de pesquisar esse vídeo pra vocês, de poder contar essas histórias de vários jogadores diferentes. É legal agora vocês poderem ir pesquisar e ir atrás de vários desses nomes. É muito legal. Se vocês se interessarem, a gente tem como trazer mais coisas nesse sentido. Mas, como por hoje é isso, não esqueçam de dar um like aqui, de se inscrever, de apertar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, para você não perder nada. E por hoje é tudo, até a próxima, muito provavelmente cara do Zidanilo. Tudo nosso!